Olá, estamos aqui para mais um encontro, uma live da série Quintas da Liderança. Essa série ela acontece sempre às quintas, ao meio-dia e meia, e é uma série que traz convidados. Tô vendo que a Cláudia, nossa convidada, já ingressou. Cláudia, pede para entrar aí. Tô pondo a Cláudia para dentro. Vamos ver. Cláudia. Bom dia. Eu tô falando bom dia porque eu ainda não almocei. Tá legal. Cláudia, eu acho que nós temos alguma interferência. Tá ruim o sinal? Mas agora fala alguma coisa. Eu acho que tá um pouco ruim a transmissão. Pessoal, vocês podem confirmar no chat se vocês me escutam, por favor? Eu te ouço super bem, Lili. Ah, tá bom. Tem uma interferência de som. Eu não sei se está conectada com a sua transmissão, Cláudia, né? Mas vamos. Você está usando fone? Tô com o fone aqui. Então, eu não tô. Tenta tirar o fone, vamos ver. Tá. Vou tentar. Ó, aqui o Wellington tá falando que tá tudo normal agora. Que bom. Fala alguma O coisa, Anderson Cláudia. falou também. Melhorou? Ah, tá ótimo. Ah, Não sei se maravilha. isso tem a ver ou não, tá, gente? Mas, de qualquer forma, como tinha aí um som estranho, eu falei, bom, vamos tentar de outra forma. A gente está aqui hoje com a Cláudia Hidalgo, que é a minha convidada. Ela vai participar aqui de um bate-papo entrevista, né? Eu tenho algumas perguntas para fazer para ela. A proposta dessa série Quintas da Liderança é sempre trazer alguém que possa aportar na reflexão do tema de liderança. E a Cláudia, ela tem experiência de dois lados, né, Cláudia? Como gestora de pessoas, mas também em recursos humanos, com uma das atribuições de desenvolvimento de lideranças. Então, ela conhece esse assunto de algumas perspectivas. E aí, por isso que eu Exatamente. pensei em chamar a Cláudia hoje. Antes de começar, eu gostaria de dar um aviso. Nós estamos convidando todos que estiverem aqui, né, presentes, para se inscreverem na jornada Líderes do Amanhã, que é uma jornada que vai acontecer do dia 14 de julho até o dia 20 de julho, uns encontros no final da tarde, às 18 horas. Espero vocês lá. Se vocês quiserem se inscrever, o link tá na bio, mas não sai agora não, tá? E se a Wellington compartilhou aí o link da página de cadastro para depois vocês se inscreverem nessa jornada de desenvolvimento de liderança. Bom, dito isso, eu vou apresentar a Cláudia. A Cláudia Hidalgo, ela possui mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, já passou por várias grandes empresas de diferentes segmentos, já trabalhou responsável por Brasil, por América Latina, teve contato com ambientes diversificados, multiculturais,
Está acostumada com empresas de ritmo acelerado, né? Quem não tiver, acho que está fora do mercado, né, Cláudia? Exato. A Cláudia, ela tem experiência com, dentro de recursos humanos, ela é generalista, né? Mas ela tem experiência com aquisição de talentos, performance e gestão de pessoas, desenvolvimento de cultura de aprendizagem, contratação de talentos e outros. A gente sabe que tem mais subsistemas aí que a Cláudia domina dentro de recursos humanos. Bom, eu vou contar que a Cláudia é chilena, mas ninguém diz. Tem um espanhol fluente, né? Mas o português dela é nativo, né, Claudinha? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Meili. E para alguns que não sabem, a Meili também já foi a minha gestora, tá? Alguns poucos anos atrás, né? Vamos falar assim, para não falar a nossa idade. Muito recente isso. Isso, exatamente. Obrigada pelo convite. E aí eu vou começar fazendo algumas perguntas para a gente conhecer um pouco mais da Cláudia, né? Depois a gente vai para um bate-papo mais profissional, né? Então, Cláudia, a gente queria saber um pouco se você já tem clareza sobre o seu propósito, se você já pensou sobre isso na sua vida e conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, propósito é um negócio, assim, um pouco difícil. Acho que a gente, às vezes, precisa ir revisitá-lo sempre, né? Para ter certeza se a gente está realmente no caminho certo, né? Bom, acho que, não sei se todo mundo já sabe ou conhece o que é o propósito, né? Basicamente, eu gosto muito de pensar muito no Ikigai, né? Nesse meio, nesse conceito japonês, né? Que fala muito sobre quem eu sou neste mundo, né? O que eu posso agregar para este mundo para melhorar, que me faça bem, que me faça feliz, mas que eu também tenha ganhos com isso, né? Então, quando eu olho para isso, né, eu sempre procurei primeiro olhar para mim mesma, né? Eu acho que o autoconhecimento, antes de mais nada, te ajuda muito a olhar o propósito, né? Em cima disso, você começa a olhar as suas habilidades, inclusive. O que eu sei fazer de bacana? O que eu sei fazer, né, de legal? E que realmente tem um impacto forte de alguma maneira, para o mundo, né? Para o universo, né? Às vezes a gente pensa muito grande, mas é só olhar, às vezes, para o pequeno espaço social que a gente já pode, de alguma maneira, tocar e mexer em algo, né? Então, no meu caso, eu sempre pensei no desenvolvimento de pessoas, né? Eu acabei me formando muito, fui fazer formação de coaching também, participei e liderei também programas de desenvolvimento de liderança. E essa conversa vai ser um pouco mais focada para a liderança, né? Mas quando a gente olha para a liderança, a gente acaba afetando, e assim, um ponto importante, a palavra afetar, a gente sempre acha pelo lado negativo, mas afetar, ela tem muito a ver com tocar o outro, né? De criar alguma ação no outro. Também pode ser positivo. A liderança afeta o clima organizacional, né? Afeta um determinado grupo. Então, por isso que a gente fala muito no desenvolvimento da liderança, em primeiro lugar. Então, meu propósito, eu creio que de vida, é ajudar o outro no seu desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento. Então a gente tem alguma coisa em comum. Eu Aprendi com alguém, né? compartilho desse propósito, Cláudia. E o que é importante para você, um valor seu? Olha, a integridade. Para mim, acho que essa de todas. Parece um pouco. Como é que eu poderia falar assim? Falar assim, poxa, mas íntegro, todo mundo é íntegro, né? A gente deveria, né, já pensar assim, nasci íntegra. Não existe, sou meio íntegra, ou 70% íntegra. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo onde essa palavra, palavra integridade, ética, moral, confiança, foram coisas deixadas um pouquinho assim de lado, né? E novamente, eu acho que hoje, né, olhando especificamente, né, porque tudo que vem acontecendo, né, e aí eu não vou falar de política, tá? Mas olhando quando a gente olha nossos principais líderes, né, mundiais, né, não somente Brasil, mas mundiais, tudo que a gente vem passando de 10 anos para cá, a integridade caiu.
né? Infelizmente. Né? Aí isso sai do governo e entra para o lado também, inclusive corporativo. Então, como é importante a gente levar essa bandeira na nossa vida o tempo todo, levar para as corporações, para os grupos sociais também que a gente vive. Acho que Uhum. integridade é uma palavra forte e a gente precisa ser íntegro sempre. É, eu concordo com você, né? E eu acho que integridade também é um valor importante para a liderança. Porque como é Sem que ela dúvida. vai cultivar, estimular a confiança na equipe se ela não tiver integridade, né? E me conta um pouco também, Cláudia, o que que é sucesso para você? Sucesso é muito engraçado, né? Porque sucesso tem a gente acaba misturando muito também com posse, né, de alguma coisa, né? Eu tenho sucesso porque comprei meu carro, comprei meu apartamento, né? Na verdade, acho que sucesso é a construção de várias coisas que te levam a você ter, inclusive, coisas materiais, né? Sucesso é você chegar numa posição onde você está realizada, e aí não necessariamente eu estou falando na posição de liderança. Quando a gente olha para o trabalho, sucesso tem muito a ver com a felicidade, né? Quando a gente se realiza, né? E consequentemente vem questões monetárias em cima disso, né? Eu acho que quando a gente está muito feliz e tá bem onde a gente está, onde a gente trabalha, a gente consegue ter essa recompensa muito automático, né? Não é romanticismo, tá, gente? Isso é real, tá? Às vezes pode demorar, não foi promovido em um ano, ok, mas ele vai acontecer porque a gente se entrega com muito amor, com muita paixão. Então, acho que sucesso ele vem em cima disso, né? A gente ter amor àquilo que a gente faz, de fato, né? Por isso que eu acho que é muito importante e acho que esse início que a Meilin fez tem uma conexão grande, né? Da gente ter esse propósito, né? Muito bem alinhado, muito bem desenhado, perdão, na nossa cabeça e ter os nossos valores muito bem definidos, né? Porque em cima disso a gente vai alcançar o sucesso. Uhum. E uma curiosidade ou hobby que diz muito sobre você? Olha, eu não estou praticando ele tanto assim, tá? Mas foi inclusive a forma que eu conheci meu marido, né? Eu cantava, ele tocava violão. Olha, Exato, a gente acabou se conhecendo no Sesc da Vila Mariana. Eu estava no coral e ele estava no grupo de violonistas. Por que que ele fala muito de mim? Porque eu sou uma pessoa de comunicação também, de muito comunicativa, né? Eu gosto de estar, né, de comunicar, de falar, de expor, de apresentar, né? E lá foi inclusive, não foi você, Meilin, como minha gestora, foi uma outra ex-gestora minha que me indicou muito a fazer isso, porque ela falava assim para mim, Cláudia, se você quer trabalhar com treinamento e desenvolvimento, você precisa se expor e saber se expor, né? Então, ela me indicou, vai fazer teatro, eu acabei fazendo coral e acabei gostando muito de cantar. muito bom. Então agora a gente vai para a parte, né, das perguntas mesmo relacionadas com a tua experiência como gestora e também em recursos humanos. Eu queria ouvir um pouco é, da sua primeira experiência como gestora. Como foi, né? Porque a gente sabe que é uma passagem importante, né? Uma virada de chave. Então, como que foi essa primeira experiência como gestora? Bom, acho que não tem problema falar o nome das empresas. Foi na Sky, minha primeira gestão de fato, onde eu virei supervisora, né? Quando, inclusive, a gente fala do Ramcharan, uma das primeiras camadas de liderança, né? Você sai do especialista. Foi muito interessante porque eu sempre gostei mesmo de levar à frente de projetos. Então, foi um pouco que automático isso acontecer. No entanto, não é a mesma coisa, tá? Quando a gente lidera um projeto, você simplesmente delega e acompanha. Quando você vai ser gestora de pessoas, entram algumas camadas a mais, que é eu cuidar da outra pessoa, eu você acompanhar a outra pessoa, ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, dar feedback e tudo mais. E foi muito interessante porque eu virei líder de um time que já existia e que eu tinha chegado um pouco depois. Então não foi simples e não foi fácil eu chegar lá e falar, a partir de hoje eu sou supervisora. Eu tive que conquistar esse time. Tinha gente mais Uhum. nova de idade, tinha inclusive gente mais velha de idade também do que eu. Então, aos poucos, assim, você ir mostrando teu conhecimento, né? Eles já me conheciam como par, mas assim, o teu conhecimento de liderança. E aí, como é que eu fui fazendo isso?
Vocês veem essa biblioteca aqui enorme, né? Você vai estudando, você vai olhando, você vai pedindo conselhos de pessoas. E aí tem um ponto muito importante, ser humilde, tá? Porque líder não sabe tudo. A gente muitas vezes precisa aprender com o seu time. Então, eu pedia para a turma, tá bem, então, o meu jeito de dar feedback, na época eu nem sabia dar feedback, tá, gente? Né? Não tinha nenhuma técnica na minha cabeça. Eu estou falando isso em 2015, por aí, 2016, né? Então, eu tive que comer muito espinafre aí para virar o Popeye, sabe? Uma pessoa forte, uma pessoa... E forte eu estou falando, assim, com as fortalezas de liderança. Errei muito, não vou negar. Inclusive, esse foi um time que começou pequeno, com 2 pessoas, e chegamos a ter 14 pessoas, acho que, no time. E aí, entre freelancers, eu era gestora do time de seleção da Sky. Entre freelancers, BPO, e aí são gestões diferentes, inclusive, que você tem que fazer. Só que, ao mesmo tempo, você tem que tomar muito cuidado no tipo de gestão, porque as expectativas são as mesmas das pessoas. Inclusive, quem era terceiro queria ser efetivado, também queria receber feedback. Então, essa divisão de como você vai gerir essas pessoas, né, por contratos diferentes, ela também tem que ser muito importante. Como fazê-lo, né? E foi meu time, o maior time que eu tive. Você ter tempo, literalmente. Não adiantava chegar e falar assim, eu não consigo te dar feedback porque eu não tenho tempo. Não, eu tinha. E eu tinha que me dividir para dar atenção a essas 14 pessoinhas. Isso que você falou, né? Tem algumas coisas que eu achei interessante do que você falou. Primeiro que a gente erra, né? E é importante a gente se dar conta que a gente errou, porque não errar é impossível, mas algumas pessoas têm a ilusão de que elas estão acertando sempre, né? Então a gente erra e a gente usa isso para aprender, né? O que que você aprendeu com a prática? Outra coisa que eu achei interessante, antes de dar a palavra para você, é que você foi buscar o conhecimento. E o que a gente vê é que nem sempre os líderes de primeira viagem se preocupam com isso. Nem sempre. A gente pega depois, eu atendo líderes em coaching que já fizeram a segunda, a terceira passagem de liderança, e eu vejo que tem gente que está há 10 anos atuando na posição e nunca leu um livro relacionado com liderança, com gestão de pessoas. Então, isso é um ponto que eu achei interessante da sua fala, se você quiser comentar, que você foi buscar o conhecimento mais formal e também aprendeu com a prática, né? Tentativa, às vezes erro, e aí eu queria ouvir um pouco o que você aprendeu nessa primeira passagem de liderança que você carrega, né, para a sua vida. Uhum. Eu acho que assim, a primeira coisa, delegar, não era fácil para mim. Pensa o seguinte, eu era especialista, né? Eu fazia. E de Aham. repente, você começa a ter um time e você fala assim, e agora? E aí entra um ponto, porque a gente começa até a delegar, só que a gente quer que as pessoas façam do nosso jeito, né? Porque a gente acha que, né? Eu sou É o perfeita, faço melhor, do meu né, jeito. Cláudia? Exatamente. Por isso que eu fui promovida, né? Porque eu faço da melhor maneira possível. E não é assim. Cada um tem o seu jeito, cada um entrega, e as pessoas sim entregam com qualidade. Então, você aprender a confiar também no outro. Então, acho que para mim foram os principais pontos, né? Saber delegar e saber confiar no meu time. Porque assim, muitas vezes eu ficava assim, não, mas eu quero, olha que autocrático. Eu quero que você faça assim. Mas por quê? Se o outro jeito também funciona, né? Então, quando a gente acho que vai para a primeira etapa de liderança, né, a gente tem muita imaturidade, né, ainda, né, de como fazer. Inclusive, Meilin, eu lembro que aquela época foi a primeira vez que eu demiti gente, eu tremia, sabe? Eu lembro quando aconteceu o primeiro desligamento, que não foi um desligamento difícil, tá? A gente chegou a conversar com a pessoa, e eu falo a gente porque a minha ex-gestora também me ajudou e participou, porque foi muito difícil para mim. A gente fez um desligamento com essa pessoa 30 dias antes da data de saída dela. A gente conversou com ela e eu fui correr atrás de vagas para ela. Inclusive, eu fui com todo um plano assim para ela. Porque é muito complexo tudo isso e não foi um desligamento por desempenho, foi por reestruturação, que aí é pior ainda, né? Você não está assim com uma justificativa
plenamente clara, assim, do porquê que você tem que escolher essa pessoa para ser desligada, né? Então, por isso que eu falo da questão da humildade. E quando a gente comentou aqui de buscar informação, procura colegas, pares, peça assim ajuda, inclusive para o seu próprio time, de falar o que eu estou fazendo de certo e de errado, o que eu poderia fazer de diferente, né, para melhorar a nossa relação. Né, mentoria o tempo todo com a minha própria gestão, com outros gestores da área de RH. Na época, a Sky, o RH era enorme, tinha umas 70 pessoas, mais ou menos, aí dividido nos seus subsistemas. E o engraçado disso, assim, essa passagem que poderia ser muito dolorida, ela foi em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eu vi outras pessoas passando por situações, eu que já haviam passado por situações parecidas que a minha, e também haviam sofrido, então eu não precisava sofrer porque eles já vinham com essa, Cláudia, que tal se você fizesse assim? Você já pensou assado? Então, procurem mentores também para ajudá-los nessa passagem. Ouvindo você, eu acho que tem uma característica aí que é forte sua, Cláudia, e que eu acho que a liderança também ela precisa desenvolver, é essa questão de aprender, estar aberta a aprender com os outros. Não só ficar tentando resolver todos os problemas sozinha, né? Eu acho que você tem essa característica de ativar a inteligência coletiva e que é muito importante para a liderança, principalmente nos dias de hoje, em que sozinho você não faz mais nada, né? Num ambiente tão Exatamente. complexo. Eu queria também, já considerando que você é uma mulher na liderança, né? Queria ouvir um pouco a sua história a respeito de como você viveu isso, né? De como é ser uma mulher na liderança, se tem alguma passagem, alguma história que aconteceu com você que vale a pena ser compartilhada. Bom, eu acho que o fato da gente trabalhar primeiro em RH é um pouco que facilita a questão da liderança. Em que sentido? Quando a gente trabalha em RHs grandes, né, os RHs são áreas um pouco mais femininas, há um pouco mais de mulheres do que homens, né? Então, acaba acontecendo o crescimento, né, dentro de uma área que já predominantemente ela é feminina. Então, quando eu trabalhei em empresas onde o RH era maior, eu nunca tive nenhuma situação questionável. Eu nunca sofri preconceito, de fato, mas eu nunca tive nenhuma situação questionável que me deixasse um pouco constrangida. No entanto, quando eu assumi a minha primeira gestão de fato da área inteira de RH, aí eu não lidava com pares, né, com outros supervisores ou outros gerentes de RH, né? Já estava lidando com diretores de outras áreas, né? Eu reportava para o C-Level, inclusive. E aí, mundo totalmente masculino, gente, totalmente masculino. A princípio não é fácil, né? Porque existem, eu acho que algumas questões, né, de posturas que a gente acaba tendo, né? Quando você tem, eu acredito que no relacionamento masculino, né, eles criam uma liberdade de brincadeiras, de formas de falar, que quando no ambiente feminino a gente não tem, né? Então, eu fui muito bem recebida, eu lembro, por aquele grupo, né? E, inclusive, em alguns momentos, eles mesmos falavam assim, putz, esqueci que a Claudinha estava aqui. E a gente falando palavrão, a gente falando... Porque eles se sentem muito à vontade, muito, né, no seu espaço, falando sobre futebol, né, fazendo analogias deste tipo, ou até falando, inclusive, né, de uma mulher bonita que passou do lado e você fica assim, gente, vamos lá que eu tô aqui, respeito, né? Então, aqui tem, acho que, dois pontos. Como gestora de RH, independente se homem ou mulher, eu tinha que colocar uma postura de que certas brincadeiras a gente precisa, né, evitar dentro do ambiente de trabalho. Então, se por algum acaso alguém ia vestido de uma maneira um pouco mais arrumado, alguma coisa assim, se era homem ninguém falava nada, mas se era mulher, falava, você viu aquela fulana? Nossa, como ela tá bonita hoje. Evitem esse tipo de coisa, né? Ou, por exemplo, se alguém se referir a alguém por algum motivo, né? Por favor, não coloque características físicas, né? Então, mas isso era meu papel como gestora da área de RH, não por ser mulher. Agora, por ser mulher
em algumas reuniões eu tinha que me colocar um pouco mais firme. Eu não sou o tipo de pessoa que levanta a voz, eu até nem gosto disso, mas eu tenho uma voz ela não se destaca mediante a um grupo onde, imagina, você só tem pavão, não sei se eu poderia dizer. Eu brincava que eu só lidava com macho alfa, né? Então eu tinha que ser, às vezes, uma fêmea alfa aí no meio. Então, falar mais alto, isso até às vezes me incomodava. Em alguns momentos eu falava assim, gente, essa aqui não é a Cláudia. Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Em alguns Uhum. momentos eu trazia uma outra Cláudia que não era a normal, a do dia a dia, para poder ter espaço para falar numa reunião, né? Falar, gente, vamos lá, posso falar agora? E aí você fala, poxa, mas não era para ser assim, não precisava, né? Mas é que o espaço ele não é criado naturalmente, né? Você precisa, às vezes, encontrar esse Exatamente. espaço ali, é meio à força, né? Exatamente, né? E você acaba criando, às vezes, uma persona que não é necessária, né? Então, acho que as coisas estão começando a mudar. Então, como eu falei, esse era um grupo que me recebeu com muita receptividade. Inclusive, quando eu saí para ir para uma outra empresa, eles comentaram assim, poxa vida, você era a pessoa que fazia com que a gente se unisse. Você era a pessoa que fazia, que nos acalmava. Porque a gente, quando nós chegávamos, a gente brigava entre nós. E você era a pessoa que fazia com que cada um entrasse no seu eixo, né? Uhum. Então, como é importante, eu acho que você ter essa questão da diversidade, de estilos totalmente diferentes, né? Respeitar esses estilos, porque depois eu fui tirando essa persona, tá, gente? Depois eu fui percebendo que ela não era necessária. Acho que uma das coisas que me ajudou muito foi o momento da pandemia, onde foi todo mundo para casa, porque a gente estava online. Online você não precisa levantar um pouco mais a voz para você ser ouvido. Online está todo mundo no mesmo volume, né? Então, eu colocava, eu tenho meus 20 minutos agora para apresentar as questões de gestão de pessoas, e todo mundo parava para ouvir. E aí era um pouco diferente porque não tinha espaço, não tinha nem tempo para ficar fazendo brincadeiras, né? Porque a gente precisava ser até produtivo nas reuniões. Uhum. Cláudia, com relação ainda a esse tema da diversidade e inclusão, eu queria ouvir de você alguma experiência interessante, alguma empresa que por onde você já trabalhou e que tivesse alguma ação para fortalecer diversidade e inclusão. Você pode compartilhar com a gente alguma experiência nesse sentido? Sim, o RAP, quando eu trabalhei no RAP, o RAP estava com umas ações bem interessantes, ouvindo as principais executivas. E era muito interessante, porque você tinha, a princípio, você não olha, quando você olha as estatísticas demográficas da empresa, você até tem uma quantidade grande de mulheres trabalhando, mas muitas vezes não em cargos de liderança, né? E aí a gente vai começar a perceber como tem uma quantidade, não é ainda a maior, né? Sempre fica entre nas empresas que eu trabalhei sempre estava entre 40, 60, 40% feminino e 60% a grande liderança era masculina, né? Mas o RAP foi muito interessante para dar essa voz a essas mulheres, né? Quando você E que era fala, é só um parêntese, quando você fala da liderança, você está considerando todas as posições de liderança, 40, tudo, 70. supervisão. Isso, supervisão para cima. Ah, Porque tá quando bom. a gente olha supervisão e gerência, você encontra mulheres. Quando você vai para Exato. o lado diretoria para cima, Alta, aí é muito mais difícil. a alta gestão não inclui tantas mulheres. Por isso que eu te perguntei, 40, 60, se fosse uma alta gestão, seria extraordinário, né? Exato, não, 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 não. Eu estou falando de supervisão para cima mesmo. Tá bom. Enfim, foi muito interessante isso para mostrar a voz e a competência de fato da mulher, né? Quando a gente olha, né, para o nosso perfil, sim, a gente tem muito mais. Isso estatísticas falam, né? Como as mulheres procuram estudar mais, se formar mais, procurar mais informação, né? Eu não sei se nós fazemos isso até por uma questão de querer mostrar o nosso espaço e nosso valor, né? Às vezes a gente procura mais conhecimento, né? Enfim, né? E eu acho que até para poder competir um pouco mais, né? Não de igual para igual, mas competir para a gente dizer, nós temos mais competências que, né? Nós estamos mais preparadas que. E foi muito interessante ver esse processo que o RAP fez, porque mostrou realmente que a gente, como tem executivas de alto nível, né? Como tem mulheres que, além da formação, entregam, porque não adianta você ser uma teórica, mas com resultado, com cabeça muito bem, muito estratégica, então é só dar oportunidade.
Ao mesmo tempo, na MCD, eu lembro que a gente tinha uma posição para tocar de diretoria e eu tentei fazer de tudo para buscar uma mulher e não encontrei. A gente contratou uma consultoria para ajudar a tocar esse processo, eu lembro, né? Porque era uma posição extremamente estratégica e, infelizmente, as mulheres que estavam disponíveis e que a gente entrevistou não estavam 100% preparadas para esta posição, né? Faltou um pouco mais de algumas pitadas técnicas, né? E, na verdade, veja, não era técnico da posição, era uma posição comercial, isso, não vou falar muito com muito detalhe, mas faltava um outro lado, gestão de empresa, né? Gestão financeira, PNL, esse tipo de coisa. Então, mulheres, se eu puder dar uma dica, vamos para esse lado também, tá? Isso é Uhum. importantíssimo também. E isso que você está falando é uma realidade realmente, né? Nem sempre as mulheres estão plenamente qualificadas, até porque não tiveram essa oportunidade de exposição, né? Porque como é que a gente se qualifica? Assumindo desafios, né? No dia a Exato. dia profissional é isso. Você pode estudar horrores, mas o que realmente te qualifica é a prática, né? E eu conheço empresas, compartilhando aqui também cases que eu acho muito bacanas, de empresas que têm programas específicos de coaching para mulheres ou de mentoria para mulheres, para ajudar essa progressão que naturalmente às vezes não acontece, né? Sim. Uhum. Então, assim, ainda precisamos disso, né? Às vezes de uma política especial para dar conta de uma situação em que naturalmente as coisas não iriam acontecer da forma como Exato. deveriam, né? Com esse equilíbrio, porque historicamente não é assim. E até me Exato. lembro de uma posição de presidente que a gente abriu, eu trabalhei um dia, né, na minha carreira, e a gente tinha uma meta de 30% de candidatas mulheres. Foi muito difícil achar as candidatas, né? Sim. E aí você tem um ponto também, porque quando a gente olha, por exemplo, o mundo hoje, né, as posições que a gente chama de tech, né, o desenvolvedor de sistema, de software, de aplicativos, né, a grande maioria é homem, quando você procura, né, e hoje em dia tem alguns programas para poder trazer a inclusão deste mercado, né, para a mulher, e não aí outras inclusões, não vou falar somente da mulher, mas outros grupos, sejam étnicos ou grupos, né, com gêneros diferentes, né, e dar essa oportunidade. A questão aqui que eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais para trás, que é uma questão cultural, né, e aí também entra um pouco da nossa educação, né. Quando você vai, por exemplo, a cursos na universidade, né, de engenharia, a grande parte é homem. Quando você vai para um curso de psicologia, aí a grande parte é mulher, né? E por que que a gente vem com esse mindset? Porque provavelmente lá na escola, ou da forma que nós fomos formados pelas nossas famílias, né? Nos levam a seguir aquele caminho, né? Eu quero uma preferência para cursos mais de humanas, para o lado feminino, e o masculino, uma preferência para cursos de exatas. Então, por isso que eu falo que acho que a gente precisa ir um pouquinho mais atrás, né? Então, começar a questionar um pouco mais a educação, né? Como é que a gente... Gente, sem brincadeira, eu nasci em 79, eu tenho 41 anos. Eu cheguei a ter na escola, na época eu morava no Chile ainda, aulas de... Eu não vou lembrar agora o nome, mas eram questões domésticas. Cozinhar, Uhum. né? E eu não estou Ah, falando eu de cozinhar... tive isso também. Pois é, esses vieses a gente tem que ir tirando, né? Exato. Então, assim, se a gente olhar disso para cá, né, óbvio, assim, as coisas têm mudado, mas precisa haver um pouco mais de incentivo no adolescente, na criança, né, em outras coisas. Eu aprendi a brincar com boneca Barbie, gente. Então, é óbvio que dentro da minha formação como ser humano, né, foi indo para ser aquela mulher prendada, né,
Então, meu irmão já, carrinho, ele adorava a revista Mecânica Popular, eu lembro, né? Então é óbvio que ele iria para o lado da engenharia, né? Então são essas coisas, né, que sem querer a gente acaba dando essa preferência depois quando a gente vira profissional, porque lá atrás a gente já começou com essa formação. Exatamente. Não é assim, porque de fato tem, né, esse interesse. Ele é estimulado na Ele é infância, estimulado. né? Estimulado Exatamente. naturalmente. A Exato. Cláudia, que está nos assistindo, ela falou, está concordando aqui com a importância da experiência prática, né? Que às vezes a gente estuda, mas a gente não consegue levar para a prática. O mais importante é conseguir levar para a prática. E por falar nisso, né, em estudar, em ir para a prática, Cláudia, você que passou por várias empresas, viu vários líderes atuando, qual que é a sua percepção geral sobre o nível de preparo da liderança que está atuando nas organizações? Eu acho que assim, como todo ser humano é falho ainda, né? E eu não estou falando assim, nossa, gente, vamos olhar o tipo de liderança do Steve Jobs, era bem falha também, né? Quando a gente começa a estudar muito a fundo, ela é falha. Do Jeff Bezos, a mesma coisa, né? Então, não é ruim eu dizer isso, tá, gente? Não estou falando que... Porque foi o que a gente disse, assim, nós temos que ser humildes a dizer, não sei tudo, né? Mas a gente ainda tem um pouco desse olhar de que o líder sabe tudo, o líder é o Superman, o Superwoman que vai vir me socorrer. E não é assim. Inclusive, tem muito líder que tecnicamente pode não conhecer aquela atividade, porque ele tem o time, né? Então, eu Uhum. acho que a gente precisa cada vez mais ajudar a preparar os líderes em algumas competências. Eu estava separando alguns livros que eu acho que é importante. Esse aqui assim, uma bíblia para a gente. Inteligência emocional, gente, do Daniel Kahneman. A gente aprender a lidar primeiro com as nossas emoções, nossos sentimentos. E acho que todo mundo precisaria fazer isso, homem, mulher, independente em que, inclusive, step da vida esteja, né? Em que nível da vida esteja. Né? E hoje a gente não tem isso, né? Cada vez mais eu tenho visto empresas tentando colocar metodologias para ajudar os líderes que eu falei para vocês, delegar, acompanhar atividades, porque hoje em dia você tem como é que eu poderia dizer, líderes jovens, super jovens, principalmente quando a gente olha para startups, que tem uma formação incrível, gente. Estudaram nas melhores faculdades do mundo, falam 5, 6 idiomas, mas não tem nada com relação a isso aqui que eu falei de inteligência emocional. Então, na hora que eles vão fazer algum tipo de processo de gestão de pessoas, não tem empatia, não sabem como lidar com o outro, e aí acabam criando monstrinhos, né? Pessoas que viram máquinas com burnout, com depressão, né? Trabalhando 24 horas, quase que não vou falar 24, mas quem sabe 16, 18, 20 horas por dia, né? Extrapolando para o final de semana, principalmente no momento que a gente vive agora, que a gente está vivendo no trabalho, né? Lembre-se que desse home office meio louco que a gente está. Então, acho que cada vez ajudar os líderes nessa preparação de como lidar com o outro, como se comunicar com o outro, como lidar com as emoções do outro. Eu tenho ouvido muito, Meilin, estudado muito comunicação não violenta, que não é nada novo, né? Mas acho que é importante colocar isso na pauta. E um outro ponto também, que isso está virando algo interessante das empresas, que chama Candura... Oi, você esqueci a outra palavra. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. Que acho que é muito interessante, assim, que a forma que você pode continuar sendo líder, continuar gerindo os times, mas sem perder a ternura, sem você Uhum. perder a preocupação genuína pelo outro, né? Que isso é uma coisa que a gente precisa ter, que a gente tinha perdido. É, e tem que ter, porque sem isso você não gera conexão, né? Sem essa Exatamente. preocupação genuína pelo outro, que conexão nós temos? E Exatamente. sem Exatamente. conexão, você perde completamente o controle da sua equipe quando vai para o remoto, vamos ser sinceros, né? Sem dúvida, sem Se dúvida. você, Lembrei do foi que eu ia falar, chama Uhum. Candura Radical. Leiam um pouco sobre isso.
É muito interessante essa teoria, ou melhor, nem teoria, esse conceito, tá? Porque entra Uhum. muito questão de como você continuar sendo um líder com responsabilidades. Você ainda vai continuar cobrando e vai delegando da mesma forma, mas com uma forma diferente, tendo muita empatia, entendendo e se colocando de fato no lugar do outro. Exatamente. Então, olha, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, né? Que é assim, a proposta é que seja curtinho, que caiba na hora do almoço das pessoas. Eu queria te agradecer, Cláudia, por ter vindo aqui, né? Destinado esse tempo para compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento. Queria ouvir se você quer deixar algum recado, falar alguma coisa final. Acho que assim, como a gente já conversou, já falou, acho que líder, pra gente, a gente muitas vezes nem escolhe ser líder, às vezes acontece de você ter a oportunidade, você acaba abraçando. Mas uma vez que essa oportunidade bate na porta e aí a gente fala, ok, e aí se torna uma escolha e vou abraçar a causa, corra atrás sim de informação, de autoconhecimento primeiro, entenda quem é você, antes de mais nada, né? Entenda, vá buscar todos os tipos de liderança que possam existir, né? E vai experimentando para ver qual que é aquela que se encaixa melhor com o teu jeito, né? Eu separei aqui só uns livrinhos aqui para autoconhecimento, algo simples. Utilizem esse livro, eu acho super tranquilo, custa que, R$ 20 em qualquer livraria, né, que descubra os pontos fortes. Aqui é um assessment que vai te dar os teus 5 principais pontos, né? Esse é um livro que me ajudou muito, que é o For You Improvement, não sei se dá para ver direitinho, Aham. né? Ele fica invertido, mas dá para ver, mas você tem que falar, né? Maravilha. Esse For You Improvement, esse é um livro bastante interessante porque ele te ajuda, ele tem várias competências, se assim eu poderia dizer, habilidades, né, e atitudes, né? E aqui eles deixam com mais exemplos que comportamentos são esses, qual que é o lado, se você exacerba demais esse comportamento, o que que tem de bom e o que que tem de ruim. Então, é bem interessante para a gente fazer um plano de autodesenvolvimento, né? Além disso, tem um tempo para lazer, tenha um tempo para passar com a família e beba muita água, isso é bastante importante. É verdade, concordo. E não é só trabalho, né? Para o líder ser um bom líder, ele precisa estar equilibrado também, né? A gente já dá o exemplo, Meilin. Isso para mim é uma coisa muito importante. Liderança pelo exemplo. Esse é um dos jeitos de liderança. E lembre que eu falei, uma coisa que me representa, que eu acho que me representa é a integridade. Como é que eu vou pedir integridade para o meu time se eu não sou? Se eu não Uhum. demonstro. Então, essa questão do walk the talk em inglês que a gente fala, né, de realmente não somente falar, mas mostrar, né, estar nas tuas atitudes, né, isso é uma coisa muito importante. Uhum. Legal. Então, olha, obrigada, Cláudia. Fica aqui um convite para o pessoal que gostou, ajudar a gente a divulgar, né? Toda quinta-feira tem uma live com um convidado que vem falar sobre experiências de liderança e também fica o convite para vocês participarem da jornada Líderes do Amanhã, que é uma jornada, inclusive, dedicada para o desenvolvimento de temas importantes para a liderança. A gente vai trabalhar muito a questão de conscientização, e isso que você colocou, Cláudia, do autoconhecimento é um ponto fundamental dessa jornada, né? Na etapa das descobertas. Quando a gente chegar na etapa das descobertas, tem 4 encontros dedicados para autoconhecimento e como isso faz diferença na nossa qualidade de liderança. Quem ficou interessado na jornada, vai lá no link da bio e se inscreve. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Um beijo a todos os que acompanharam aqui. Eu vi que várias pessoas entraram, mas a gente estava batendo papo e eu não consegui agradecer todo mundo, tá? Mas vi aí as pessoas que entraram. Olha, eu vejo a Tieme, a Cláudia, a Natália e por aí vai. Acho que o Franklin.
A Dalva está agradecendo. Parabéns pela live, pela generosidade. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.